Aquelas que eu não fazer menção do nome já sabe por quê. Fica na bênção. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia agora em nome do Senhor Jesus. Eu acredito muito que o mesmo Espírito que falou com você através dos louvores, porque falou comigo, Ele vai falar com você agora através da palavra. O louvor foi só a rodovia, o caminho para que você chegasse até Jesus. E à medida que você for encontrando, você já sabe como é que funciona aqui na igreja. Vocês coloquem de pé, em nome de Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. Eu quero que você leia comigo a partir do verso 19. Você que está em casa, pega a sua Bíblia de papel impressa. O pastor Jeremias Pereira chama de Bíblia bonita. Nós temos hoje Bíblia no celular, Bíblia no iPad, mas essa aqui, ela é mais, sabe, mais romântica, mais bonita. Pega aí a sua. Você que não tem Bíblia, me procure no final do culto e fala assim: pastor, eu quero uma Bíblia. Todo mundo comigo aí? Quem não achou o segundo livro dos Reis, vai lá no índice. Vamos lá, segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 19, vai dizer assim: alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, essa cidade está bem situada, o lugar que ela foi edificada é um lugar top. Porém, entretanto, mas a água não é boa e a terra é improdutiva, nada nasce naquele lugar, é seco, morre. Verso de número 20: e disse ele: ponha sal numa tigela nova. Fala comigo assim: tigela nova, e tragam para mim. Quando o levaram, ele foi à nascente, ele jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifique esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Deixa a sua Bíblia aberta aí, deixa ela marcadinha. Feche apenas os seus olhos agora. Senhor Deus, assim como o Senhor me tomou nessa tarde, e o Senhor ministrou ao meu coração de forma muito profunda, de forma muito poderosa, que a mesma revelação que o Senhor me trouxe lá no cantinho da minha casa, o Senhor vem aplicar ela agora no nosso coração. O Senhor vem nos mostrar as verdades que esses 3 pequenos versículos, pequenos no tamanho, mas não na profundidade, porque são profundos. Fala conosco, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Toma aí o seu assento. Eu quero que você preste bastante atenção em mim. Eu vou te situar o dia que aconteceu esse episódio. Onde que Eliseu estava quando isso aconteceu? Se você pegar o verso de número 1, de segundo livro dos Reis, capítulo 2, você vai ver que aquele episódio que Eliseu, aliás, Elias, foi tomado por um redemoinho. Ele vem então e fala com Eliseu, que era o seu ajudante: eu vou até um lugar, eu vou lá para Jericó. E Eliseu fala com ele assim: não, você não vai sozinho não, eu juro a Deus que eu vou contigo. Primeiro eles vão para Betel, depois Elias fala com ele assim: eu vou para Jericó. E Eliseu fala a mesma coisa: você não vai sozinho. Elias vê que ele está sendo pressionado, e Eliseu fala:
eu juro pelo meu Deus que eu vou com o senhor. Ele fala, então vem comigo. Só que nessa ida, tinha alguns seminaristas ali. O texto chama de aprendizes de profeta. Vai dar na mesma seminarista. Um seminarista, ele aprende a ser profeta. E eles falam com ele assim, Eliseu, você está ligado que hoje Deus vai levar o profeta Elias para ele. Eliseu, cheio de temor, fala assim, eu sei, mas não comenta nada não. Tipo assim, a verdade ela é dura. E ainda que eu saiba, eu não quero ouvir isso. Aí o coração de Elias inclina então para ir lá para Jericó. E depois se inclina para ir para o Jordão. E novamente esse seminarista fala com ele, você está ligado, Eliseu, que hoje o Senhor vai levar o profeta Elias. E novamente Eliseu fala, por gentileza, não comenta isso não. Mas o fato é que quando eles vão em direção ao Jordão, os seminaristas, os aprendizes de profeta vão juntos e ficam a certa distância. E Elias então pega a sua capa, roda ela e joga ela no Jordão, e o rio se abre. E Elias e Eliseu passam a seco. Então, sabendo que Elias iria de encontro ao Senhor, ele faz a pergunta para Eliseu, Eliseu, o que você quer que eu te faça? Ele, mais do que esperto, ele diz o seguinte, eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero fazer tudo que você fez e talvez até mais. Então Elias faz um trato com ele, que se ele visse o carro de fogo que iria buscá-lo, ele teria então esse poder, esse espírito. Porque quando ele pede, Elias fala o seguinte, difícil coisa você me pediu. Porque ter porção dobrada de um homem de Deus, de um profeta de Deus, não é algo que eu acho na esquina, não é algo que eu acho em qualquer lugar. Muitas pessoas querem ser como profeta, como homem de Deus, como mulher de Deus, mas não querem pagar o preço que nós pagamos. É porque nos bastidores ninguém vê. Ele só vê a roupa nova, só vê o carro novo, os gemidos, as angústias, as tristezas e as dores, é só Jesus que contempla. Então, Eliseu consegue ver aquela situação toda. Ele recebe então a capa de Elias e ele faz o seu primeiro milagre. Ele também abre as águas do Rio Jordão. E logo após então ele abrir as águas do Rio Jordão, ele chega até a cidade de Jericó. E quando ele chega lá, acontece o que está no texto base. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, como você pode ver, a cidade está bem localizada, a cidade é top, a região aqui é maravilhosa, só tem um problema, a água não é boa e a terra não é produtiva. O que esse texto pode me ensinar? O que essa história desse profeta que manda buscar sal? E conforme foi pregado quarta-feira passada aqui, pelo profeta Cláudio, as águas de Mara, elas foram saradas com árvore. Aqui não, aqui foi com sal. O que isso pode ensinar para mim? O que você pode aprender? O que eu posso aprender com um texto que fala de um milagre, o segundo milagre de um profeta que tinha perdido o seu líder, mas que agora estava tomando posse do seu ministério, do seu chamado. A primeira coisa que eu quero que você aprenda aqui nessa noite é que as aparências se enganam. Olha aqui para mim e diga comigo assim, as aparências se enganam. Olha que interessante que o verso 19 diz o seguinte, alguns homens da cidade foram falar com Eliseu, como você pode ver. Eles não falaram assim, Eliseu, a cidade é bem localizada, não. Eles estavam afirmando, porque Eliseu também estava vendo. Como você pode ver, a cidade é bem localizada. E eu tive o cuidado de ir no dicionário para mim ver o conceito do verbo ver. E diz assim, perceber pela visão, enxergar. Tem muita coisa que você está olhando e está achando que é e não é. Tem muita coisa que você está criando uma expectativa em cima daquilo e na realidade é somente aparência, é somente casca. A cidade era bem localizada, mas a água
não prestava e ela era improdutiva. Isso aconteceu com algumas pessoas na Bíblia. Eu gostaria de citar aqui a nossa mãe, Dona Eva. Gênesis 3, verso 6 vai dizer assim: olha que interessante. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. Olha a conclusão que ela teve. Além disso, desejável para se dela obter discernimento. Eva, ela não sentiu o sabor, ela não sentiu o gosto, mas os olhos dela colocou no seu coração que aquele fruto era bom, que aquele fruto era gostoso e que ela deveria comer. E você sabe o resto da história. Tem hora que a gente está olhando para algo e está criando uma expectativa em algo que não é. Eu vou dizer outro texto para você. Gênesis 13, verso 9. O tio e o sobrinho rachando a terra, rachando a riqueza. Aí Abraão vai dizer assim para Ló: aí está a terra inteira diante de você. A terra está inteira. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Agora olha o verso de número 10. Olhou então Ló e viu o vale do Jordão todo bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Verso 11. Ló escolheu todo o vale verde do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. O tio chega para o sobrinho e fala assim: ó, está tendo muita confusão entre os nossos pastores, é muito gado, é muita terra, escolhe para onde você quer. Aí o olho grande, a cobiça, olha uma planície toda verdinha e enche o coração dele, tipo assim: eu tenho pasto para os meus animais aqui por muito tempo, a melhor terra é minha, eu estou levando vantagem sobre o meu tio, é aqui que eu vou ficar. E ele parte, e você já sabe o final da história. Sodoma e Gomorra foi destruída por fogo. E Ló só não morreu porque o tio dele intercedeu por ele, mas até a mulher ficou para trás. As aparências se enganam. As aparências se enganam. Mateus 5,29 vai dizer o seguinte: se o seu olho direito te fizer pecar, arranque-o e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Jericó era bonita, era bem situada, mas a água dela não prestava e ali não nascia nada. E tem gente que fica nas redes sociais curtindo propaganda enganosa. Tem gente nas redes sociais seguindo gente que não tem vida com Deus. Fala bem, português é corretíssimo, é agradável estar perto, mas por dentro a água está podre e não produz nada. Cuidado com seus olhos. As aparências se enganam. A segunda coisa que o texto vai me ensinar, aliás, antes eu quero deixar um versículo para você. João 7,24. Não julgue apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Ou não julgue pela aparência, mas sim pela reta justiça. Pela reta justiça. Nem tudo que reluz é ouro. Segundo aprendizado do texto, aprender que você precisa ser sal. Olha o verso de número 20. E disse ele quem? Eliseu: ponha sal numa tigela nova e tragam para mim. Ponha sal numa tigela nova e tragam para mim. Por que eu e você precisamos ser sal? Porque o sal, ele tem uma função bíblica muito poderosa que eu e você precisamos aprender. A primeira função, adoração. Fala comigo assim: adoração. Se tiver com a canetinha, marca aí.
Que isso, pastor? Sal na adoração? É. A Bíblia vai dizer, eu perdi a referência aqui do texto, mas o verso 35 vai dizer assim: e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista, levará sal, será puro e santo. Eu queria que alguém que tivesse com o celular desse um Google para mim aí e colocasse esse termo para me dar a referência, para você não ficar sem ela. E faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista, levará sal, será puro e santo. Moa parte dele até virar pó, coloque-o diante das tábuas da aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Então o sal, naqueles dias, naquele tempo, ele fazia parte do preparo da mistura, que ia se tornar incenso, que ia ser queimado, ia chegar como aroma suave às narinas do nosso Deus. Eu e você precisamos ser sal, porque nós temos que adorar, 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 adorar. Aleluia. Ezequiel 43, verso 23 e verso 24. Quando terminar de purificá-lo, ofereça um novilho e um carneiro tirado do rebanho, ambos sem defeito. Você oferecerá perante o Senhor, e os sacerdotes deverão pôr sal sobre eles e sacrificá-los como holocausto ao Senhor. Eu e você temos que ter uma vida de sacrifício diante do nosso Deus. Você precisa ser um adorador. Você precisa ser o sal que faz a diferença na vida da igreja. E nós também precisamos ser sal, porque o sal é um dos símbolos da aliança com Deus. Pega a sua Bíblia e vá comigo em Levítico 2. Levítico 2, olha que interessante. Eu não sabia disso até hoje à tarde. O sal é uma figura da aliança com Deus. Levítico 2, verso 12 e verso 13. Podem trazê-lo como oferta dos primeiros frutos do Senhor, mas não poderão oferecê-lo no altar como aroma agradável. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Não exclua de suas ofertas de cereais o sal da aliança do seu Deus. Acrescente sal em todas as suas ofertas. Números 18, verso 19. Tudo aquilo que for separado dentre as dádivas sagradas que os israelitas apresentaram ao Senhor, eu dou a vocês, seus filhos e suas filhas, como decreto perpétuo. Presta atenção. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor, para você e para os seus descendentes. Traz sal lá para mim, disse Eliseu. Por que sal? Quem é sal tem aliança com Deus. Quem é sal tem aliança com o Senhor. E quando eu tenho aliança com o Senhor tem aliança comigo. E o milagre vai acontecer. Aleluia. E por que que o sal, ele é símbolo da aliança? Porque o sal, irmãos, ele é medicinal. Ele traz cura. Ezequiel 16, verso 4 vai dizer assim: seu nascimento foi assim. No dia em que você nasceu, seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal e nem enrolada em panos. O sal, ele também era usado como algo que purificava, como algo que limpava. O recém-nascido, dependendo de como ele nascesse, ele era passado também num pouco de sal, para tirar ali cascas, talvez secar algumas feridas. E Deus tem chamado você para ser sal na ferida de alguém. Deus tem chamado você para ser sal na vida de alguma pessoa.
Por isso que ele faz uma aliança com o símbolo do sal. E aí o nosso querido presbítero, também nutricionista, vai nos ajudar, porque eu dei um Google lá e procurei os benefícios do sal na saúde. E pasmem vocês, um ser humano não pode ficar sem sal. Tudo demais faz mal. Muito sal traz problema. Agora nenhum sal também vai te fazer mal. E aí eu procurei saber, olha os benefícios do sal. Compor um importante componente do seu plasma sanguíneo, fluido linfático, fluido extracelular e mesmo líquido aminoático. Transporte de nutrientes para dentro e fora das células. Manutenção e regulação de pressão arterial. Auxiliar seu cérebro a se comunicar com seus músculos, para que você possa mover sob demanda, através de permuta de íons de sódio e potássio. Então o sal no corpo humano, ele tem uma função. Se você parar de comer sal, provavelmente você vai adoecer, cortar o sal totalmente. Então Deus, ele põe sal na palavra dele, ele põe sal como aliança, porque até no nosso corpo físico, o sal faz a diferença. E talvez seja por isso que Jesus me convidou e convidou a você. Seja sal na terra. Marcos 5, verso 13. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado para os homens. Quem já comeu carne sem tempero aqui? Presta. De frango, piorou. A de boi ainda desce, mas a de frango. Hã? Ah, tá. O texto que eu falei aquela hora é Êxodo 30. Quando Jesus me chama você para ser sal, sabe o que ele está dizendo para você? Faz diferença, meu filho. Faz diferença. Tem pessoas que vão deixar essa terra e não vão deixar nada de legado. Nada. Nada. E eu não falo mentira em velório não, irmão. Se for ruim, eu vou ficar calado. Porque a família já está triste, enlutada. Eu não posso acabar de destruir o restante. Mas mentir eu não minto não. Tem gente que não faz nada para ninguém. Ele não ora para ninguém. Ele não abençoa ninguém. Tem pessoas que só ligam para a gente ou manda mensagem quando precisa. É igual Natanael. A gente fica igual Natanael. Quando vê o nome assim, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A pessoa, ela nunca te manda uma mensagem, como é que você está? Você está precisando de alguma coisa? Não, ela só lembra de você quando ela precisa. Ela some, e quando ela aparece, ela só manda mensagem para você quando ela precisa. É gente que não faz diferença, é gente que não ajuda os outros, é gente que não está nem aí. E detalhe, pergunta para ele se você é salvo. Ele fala, eu sou. Mentira. Porque quando a pessoa é salva, ela entende aquilo que Jesus ensinou. E eu falei que hoje de manhã, amará o seu Deus acima de todas as coisas e amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu tenho muita dificuldade com isso, irmãos. E nós estamos vivendo um dia que nós não sabemos quem é que vai. Coloque a sua vida em ordem. Pruma o seu corpo, porque pode ser você amanhã. É por isso que Jesus manda a gente ser sal. E o sal tem outra função. Ele é conservador. Todo mundo sabe que estudou história, que as múmias são mumificadas através do sal. A gente compra bacalhau no supermercado, fica lá à mostra, fora da geladeira e não estraga porque tem sal. A gente vai ali no Frei Inocêncio, aquelas carnes lá gostosas, chamada carne de sol, que deveria chamar carne de sal, porque é salgada. O sal tem essa função de não deixar estragar, de não deixar apodrecer. E aí o texto de Marcos vai dizer sobre isso. Marcos 9,50. O sal é bom, ponto. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Agora olha que interessante no final. Tenha sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Quando eu tenho sal, Camila, eu consigo conservar um relacionamento de amizade. Quando eu tenho sal, eu consigo perdoar a minha esposa, o meu filho que faz algo comigo.
Quando eu tenho sal, eu consigo conservar um relacionamento bacana que a gente tem. O sal tem esse poder, essa função de trazer conservação naquilo que pode ser destruído ou pode apodrecer. É por isso que Jesus está te chamando: seja sal da terra. Agora o texto diz também que Eliseu, ele manda trazer sal, mas ele deixa bem claro que era para vir numa tigela nova. Por que Eliseu fala isso? Tem que ser uma tigela nova, não pode ser uma tigela usada. Deixa eu te falar algo. Jesus, Ele quer fazer nova todas as coisas. O Evangelho é chamado de boas novas, notícias boas. Jesus pega o cálice e declara: esse é o cálice da nova aliança. Então em Cristo é tudo novo, é uma nova vida, um novo falar, um novo pensar, um novo agir. Eliseu está dizendo o seguinte: olha, um recipiente velho, usado, ele não serve para fazer milagre, porque precisa estar novo. Em 2 Coríntios 5,17 vai dizer o seguinte: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. E as velhas coisas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Como que eu consigo? O texto vai dizer isso também. Jesus colocar vinho novo em odres velhos, remendo novo em vestido velho. Não tem como. Eu preciso de uma tigela nova, porque o que vai acontecer é algo extraordinário, é algo maravilhoso, é algo poderoso, mas tem que estar novo. Não, eu até sirvo Jesus, mas eu não deixo o cigarro. Eu pito meu cigarrinho já tem 25 anos. Não, eu até vou para a igreja, mas é o seguinte, o dízimo eu não devolvo não, porque eu preciso de fazer investimentos. Não, eu até vou para a igreja, mas eu gosto de ver uns filminhos depois da meia-noite, sabe, aqueles filminhos proibidos. Não, eu até quero um milagre, eu quero ser uma pessoa da igreja, mas eu não quero abrir mão da minha vida pregressa, uma vida bagunçada. Deixa eu te falar aqui, só vai acontecer milagre, só vai ter coisa maravilhosa, coisa nova, se você for nova criatura. O apóstolo Paulo declara, deixando as coisas que para trás ficaram, e eu seguindo para essa questão de vir. Tem gente que tem 20 anos que está na igreja, 10 anos que está na igreja, ela não rompe, ela não muda, ela não faz nada, ela continua a mesma tigela de antigamente. Aí não vai ser usado, porque Deus não usa tigela velha. E quando o vaso está velho, Ele quebra e faz um vaso novo. Tem vaso novo aqui nessa noite? Agora, o mais bonito de tudo, que Ele manda trazer o sal, mas Ele não simplesmente derrama o sal. O texto diz que Ele pega o sal. Vai para o texto base aí, 2 Reis 2,19, verso 21. O sal já está na tigela nova, já está na mão do profeta. Agora olha o que acontece. Ele foi a nascente. Ele foi a nascente. Quando fala de nascente, irmãos, está falando de origem. No ano de 2015, eu e um grupo de pastores, eu tive esse privilégio, marcou minha vida e meu ministério. A lama da Samarco tomou o Rio Doce. A ONU veio aqui e falou: esse rio vai ficar morto durante 10 anos. E nós juntamos então uma turma de pastores doidos e fomos lá em Ressaquinha, quase 700 quilômetros de Valadares. E nós fomos na nascente do Rio Doce. O Rio Doce brota um dedo de água, irmãos. É um dedo de água que nasce da terra. Presbítero Zé, perto de 2 árvores. Aí nasce aquele dedo de água. Ele vai saindo, vai chegando mais rio, e chegando até nele, até virar esse poderoso rio que está aí. E eu me lembro que naquela tarde, o
fazendeiro que nos levou até a nascente, ele viu o prato de sal na mão de alguns pastores profetas. E ele perguntou assim: o que é isso? É macumba? Eu falei: não. Isso aqui é um ato profético. O problema, aliás, o poder não é o sal. O que está aqui é o que vai acontecer agora, que Eliseu vai dizer. Ele foi à nascente, jogou o sal e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais morte e nem deixará a terra improdutiva. Se jogasse apenas o sal e não profetizasse e não declarasse, ia ser apenas um pouco de sal na nascente do Rio Doce. Mas quando o homem de Deus, mulher de Deus, abre a boca, declara vida, declara vitória, o milagre acontece. Aleluia! Tem um amigo meu, capitão reformado, capitão Wagner. Eu mando o vídeo para vocês, para não falar que eu sou mentiroso. Está pegando dourado, desse tamanho assim. Tem vídeo no YouTube de gente pegando dourado ali perto de Derribadinha, perto do Pontilhão, criadão assim. 2015, tem 3 anos já que eles estão pescando esses peixes. A ONU falou que esse rio ia ficar morto durante 10 anos. Mas quando tem um homem de Deus, tem mulher de Deus e tem palavra de vida, a ONU fica para trás, ela cai por terra e Deus vem e faz um milagre. Sabe por que não está acontecendo na sua casa? Não é falta de sal não, porque sal eu tenho certeza que tem lá. Está faltando é abrir a boca e declarar: em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Profetiza ao filho do homem. Profetiza ao filho do homem. Eliseu apenas não jogou sal lá não. O texto diz que ele joga o sal, mas ele declara: assim diz o Senhor. E a honra não é dele, porque quando ele fala, diz: assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Quem purificou? O Deus que mandou dizer. Mete a mão na cabeça desse menino seu que está rebelde e fala assim: você é uma bênção em nome de Jesus. Coloca a mão na cabeça do seu marido antes de dormir e declara: você é uma bênção em nome de Jesus. Coloca a mão sobre a cabeça dessa mulher e declara para ela assim: você é uma bênção em nome de Jesus. A nossa casa é uma bênção em nome de Jesus. A nossa vida é uma bênção em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia aí e faz um favor para mim. Aleluia, ele está aqui, querida. Ele está aqui. Provérbios 18, 21. A língua tem poder para trazer a morte ou a vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Você pode dizer comigo assim: a língua tem poder da vida e da morte. Você vai escolher o quê? Irmãos, eu não tenho paciência com gente pessimista. Eu não tenho paciência com gente que só fica murmurando. Quarta-feira teve um estudo poderoso aqui sobre murmuração. Eu não tenho paciência, eu não aguento ficar perto. Isso pega na gente, irmãos. A pessoa, ela murmura, ela acaba de atravessar o mar no seco, aí ela chega diante de um poço, a água está amarga, ela acha que Deus vai matar ela, porque purificar uma água é mais difícil do que abrir o mar. É por isso. Toma cuidado com o que você está falando. Gente que amaldiçoa Valadares: eu vou sumir nesse lugar, esse lugar não presta, esse lugar está morto. Eu quero dizer para você que lá no deserto caiu o pão do céu. Eu quero dizer para você que lá no deserto apareceu passarinho para o povo comer. Lá no deserto brotou a água da rocha. O problema não é o lugar que você está, o problema é aquilo que você faz onde você está. Abraão pegou a terra
humanamente falando, pior. Ló falou assim: não, eu quero o verdinho para mim. Só que Abraão, ele entendia o seguinte: aonde eu colocar as plantas dos meus pés, abençoado será. Eu sei que vocês estão cansados de ouvir, mas eu vou falar mais uma vez. Pastor Wilson, você está indo para a última rua do último bairro. Irmãos, quando essa pandemia acabar, é 3 cultos em nome de Jesus. Porque o negócio não é o lugar, é a presença de Deus. Eu não estou preocupado com a localização de Jericó. A minha preocupação é que a água amarga vai se tornar doce. Eu não estou preocupado com a localização. Aquilo que não produzia nada vai produzir em nome de Jesus. E o texto diz, para finalizar, no verso 22: e até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Eu estava vendo um comentarista dizer que lá em Israel, quando você vai lá, um guia te leva nessa fonte de Eliseu, e a água está lá, saudável para eu e você beber. Sabe o que é isso? Milagre que Deus faz, Satanás não consegue desfazer. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. O que você está vendo? A localização? Ou você está olhando para Deus e vai profetizar? Faz diferença na vida de alguém, irmãos. Seja sal. Para de ser encosto para os outros. Para de ser motivo de tristeza na vida das pessoas. Seja bênção na vida de alguém. Liga para alguém amanhã, manda uma mensagem. Pergunta como é que ela está. Pergunta se está precisando de alguma coisa. Liga para alguém, faz alguma coisa. Seja sal nessa terra. Os dias são maus, mas eu vou profetizar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Talvez você está que nem esses homens de Jericó, atrás do profeta, porque apesar de ser bom à vista, as aparências se enganam. Talvez você está andando com gente achando que está andando com gente boa e não é boa. Talvez você está se relacionando com uma pessoa que aparentemente é boa, mas não é boa. Talvez você está indo para caminhos que a princípio parecem caminhos de bem, de vida, e são caminhos de morte. Porque a gente viu no texto, as aparências enganam. Mas eu quero te convidar a ter um olhar segundo o coração de Deus. Deus não olha a aparência. Samuel, ele se deu mal na consagração do rei de Israel. Ele passou vergonha com Deus. Ele chega na casa de Jessé e ele vai nos bonitão, nos fortão, nos altão. Mas o Senhor falou: não é nenhum desses. É um pequeno, ruivo, novo, que toma conta de ovelhas. Você não sabe do seu potencial. Você não sabe como que Deus olha para você. Eu estou vendo aqui hoje, nessa noite, pessoas cheias de sal, que vão conservar a palavra no coração. Eu vejo pessoas aqui cheias de sal, que vão fazer diferença na vida de alguém, que vai trazer sabor, que vai trazer alegria. O sal faz isso. Você pega uma comidinha lá sem tempero e joga um sal e fica diferente. Hoje de manhã, na hora do almoço, minha sogra fez uma banana frita, banana verde frita, irmãos, delícia. Fez muito. Falei: senhora, não tem um salzinho aí não? Só para dar aquele tchan.